Senhor presidente, senadores, senadoras, servidores da Casa, eu registro com satisfação que dia 8 de agosto passado, deste mês, 2025, ficará marcado na história do Estado de Rondônia. Nosso Estado recebeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que juntamente com sua equipe de ministros, anunciou um pacote de investimentos que ultrapassa a 1,5 bilhão de reais. Recursos que chegam para transformar a infraestrutura, saúde, logística e desenvolvimento regional. Ao longo do meu mandato como senador, tenho me dedicado com afinco a áreas estruturantes da nossa sociedade, como educação, saúde e infraestrutura. E é com satisfação, igualmente, que reconheço o governo do presidente Lula, um parceiro firme, comprometido e presente. São investimentos bilionários que não apenas viabilizam obras de concreto e aço, mas, sobretudo, promovem dignidade, cidadania e esperança para o povo rondoniense. Permitam-me destacar a obra de maior impacto, a qual mantém um grande entusiasmo e que representa um marco para a integração regional. Eu destaco a construção da ponte binacional Brasil-Bolívia, que ligará Guajará-Mirim, em Rondônia, a Guaiará-Mirim, na Bolívia. Trata-se de um símbolo de integração sul-americana. Esta obra é estratégica para a economia, para a abertura de novas rotas de comércio, para a soberania nacional, para fortalecimento da presença brasileira na fronteira, a presença também neste evento do presidente da Bolívia, Luiz Arce. Neste ato simboliza a importância estratégica da obra para os dois países. Aqui eu quero fazer uma explicação. Essa ponte binacional é um compromisso brasileiro firmado em 1903, do chamado Acordo de Petrópolis pelo Barão do Rio Branco, quando o Brasil tinha um litígio entre Brasil e Bolívia pela posse do estado do Acre. O Acre pertencia à Bolívia e os seringueiros e outros revoltosos acreanos ocuparam o espaço e expulsaram do território os bolivianos. Surgiu, em decorrência disso, um impasse diplomático que foi resolvido por Barão de Rio Branco e com os dois governos, com alguns compromissos de futuro. Um deles era a ferrovia Madeira-Mamoré, a construção, para dar saída aos produtos bolivianos para o Atlântico, e também a construção dessa ponte integradora. Então, essa ponte está prometida em acordo e tratado há 122 anos. E agora foi dada a ordem de serviço dessa ponte. Mas eu quero destacar também aqui o trabalho, que não ficou somente no tratado. Várias expedições de lideranças rondonienses, para da parte do comércio e da indústria, fizeram várias expedições para justificar a importância dessa integração com a América Latina. Dentre eles, Luiz Tourinho, que há cerca de 40 anos, ele escreveu um livro depois da expedição que ele presidiu. Posteriormente, Dr. Miguel de Souza, engenheiro, foi deputado federal, vice-governador do estado de Rondônia, fez também outra expedição muito detalhada e ele também escreveu um livro sobre o mesmo assunto. Então, vocês observarem, é uma ponte de imensa importância e agora ela está incluída dos programas do presidente da República, presidente Lula, de autoria da ministra Simone Tebet, que são 5 corredores de exportação traçado pela Simone Tebet
e sendo que a primeira que vai desenvolver é essa nossa aqui do estado de Rondônia. E esses produtos brasileiros, do Mato Grosso, do Brasil inteiro, de Manaus, com a sua zona, sua área industrial de Manaus, o polo industrial de Manaus, serão exportados para os portos lá do Peru, para os demais países do mundo, principalmente os países asiáticos. Outro investimento muito importante no campo da saúde foi o lançamento do Hospital Universitário de Rondônia, que deixará de ser um sonho distante para tornar realidade, resultado do esforço conjunto da bancada federal do nosso estado, da Universidade Federal de Rondônia e do prefeito Léo Moraes, prefeito de Porto Velho, que vai investir dinheiro para adquirir um hospital privado e doá-lo para a universidade. Ele será ampliado, reformado, onde funcionará posteriormente o hospital universitário, representando um salto na capacidade de atendimento à saúde e na formação de profissionais qualificados na área de saúde. O presidente Lula, com a generosidade, manifestou o desejo de estar presente na inauguração do hospital, um gesto que demonstra seu compromisso com o povo rondoniense. O conjunto de obras e ações anunciadas pelo governo federal somam 1,5 bilhão de reais em investimentos em Rondônia, recursos que vão impactar positivamente em áreas essenciais como saúde, infraestrutura, desenvolvimento econômico. Eu sei, nós todos lá constatamos, que o estado de Rondônia hoje é majoritariamente um estado onde os seus eleitores, na eleição passada, manifestaram a sua tendência pela extrema-direita. E é uma polarização intensa no estado. Eu não estranho polarização, não, essa polarização entre um lado e outro, porque o Brasil já viveu, em muitos momentos, polarizações, desde a proclamação da República. Eu nem vou falar no Brasil colônia, no Brasil império. Vamos deixar da República para cá. A República de Deodoro, de Floriano, né, foi uma fase extremamente polarizada no Brasil. Veio caminhando. Quando chegou em 1930, outra polarização muito aguda. No mandato, desde a posse muito traumática de Getúlio Vargas contra o presidente eleito Júlio Prestes. E aí foi, mas numa transição ali de momento, com o assassinato de João Pessoa, lá em Recife, Getúlio, muito inteligente e astucioso, ganhou apoio de alguns estados da federação e marchou para o Rio de Janeiro e tomou posse. E aí ele, democraticamente, entre aspas, democraticamente, ficou por ali, até que, mais tarde, ele instaurou uma ditadura que durou até o ano de 1945. Mas o pico da polarização nessa década foi em 1937, justamente com o movimento integralista, liderado por Plínio Salgado, que foi realmente um movimento fascista, claramente fascista. Os seus adeptos até usavam uniformes. Eles usavam uniformes. Eles ficavam em forma, como fosse milico mesmo. Isso, o grupo que apoiava Plínio Salgado. Aí foi andando até a eleição de Dutra, em 1945. Equilibrou bem Dutra, depois voltou Getúlio, depois Juscelino. Quando foi em 1964, de novo, outra polarização radical. Aquela época, ela foi liderada por mulheres católicas, com um véu na cabeça, marchavam na Avenida Paulista. E muitos estados da federação, as mulheres, realmente clamaram por intervenção militar, pedindo a derrubada de João Goulart. Polarizou mesmo, esquentou para valer em 1962 a 64, com as manifestações
aqui no Brasil. Uma polarização muito dura. Aí, em 64, foi implantado o regime militar, a ditadura militar, de 21 anos até 1985. Durante esse período, não precisa descrever como é que foi polarizado, sofrido o tratamento dado a professores, cientistas, políticos brasileiros, enfim, artistas, cantores, todos foram exilados. Muitos foram mundo afora aí, passaram muito tempo rodado, inclusive Juscelino Kubitschek. Inclusive Juscelino foi exilado. Muito bem, passada a ditadura, veio o Zé Sarney, que fez a transição democrática e nela vivemos até hoje. Então, a polarização no Brasil, agora atual, entre dois candidatos da eleição passada, bem polarizado, ela não é nova, não. Ela vai passar também, como passou a polarização de 1889, como houve a polarização na década de 30, como houve a polarização da década de 60, agora entrou a polarização dos anos 2025. Mas ela vai passar, gente. Ninguém vai ficar brigando na rua, inimigo do outro, por causa de política, não. Ela vai passar. E vão ter a oportunidade de surgir candidaturas aí para frente de centro-direita, de centro-esquerda, razoáveis, que pode se dialogar. Então, isso vai passar. Eu vivi esse período da década de 60 para cá. Eu vivi todo o período ditatorial. Eu sou testemunha. Eu era estudante em Goiânia, secundarista, depois na Escola de Medicina, em Goiás, e acompanhei tudo. Quantos colegas meus foram presos? Colegas, até meninas, moças, minhas colegas presas, por se manifestar no departamento estudantil, no DCE. E assim foi a situação. Mas isso vai passar. É só questão de tempo. Nós não precisamos nos matar pelas ruas aí por causa de política, de extremismo, não. Isso vai passar. E o Brasil precisa de juízo, precisa de bom senso, para a gente tocar os problemas reais que o Brasil tem. Eu vejo aqui, gente, um país pequenininho que é o Uruguai, dá um show de bola na gente. Um show de bola. O presidente anterior era de direita, cumpriu a Constituição, ficou seus 5 anos lá, numa boa, e agora ganhou um de esquerda, passou a faixa, está lá governando, ele calou a boca, e lá na frente ele volta, se ele quiser. Passa um espalar, não pode ter reeleição. É um país que tem uma educação melhor do que a nossa, é um país que tem uma riqueza maior do que a nossa, tem uma consolidação democrática muito mais eficiente do que a nossa. Então, o Uruguai é um exemplo típico de um vizinho exemplar para nós. Mas, continuando, lá em Rondônia, nesse final de semana, dia 8, foram lá Simone Tebet, a ministra do Orçamento, que eu fiquei muito satisfeito, Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, Renan Filho, Transportes, Camilo Santana, da Educação, Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, todos estiveram lá com a gente, conosco, né? Então, foi um esforço maravilhoso, um trabalho bonito, feito justamente por essa visita.